Bom dia, gente. Aqui é Eduardo Carvalho. Então vamos falar sobre esse livro, né, de Hannah Arendt, né, Autobiografia da Mesma, não é mesmo? Para mim está muito difícil fazer esse vídeo, porque está acontecendo muita coisa terrível no Brasil e se relaciona diretamente com Hannah Arendt e a sua obra, não é? O último livro de Hannah Arendt tentava buscar, né, uma solução contra as ditaduras, contra os regimes totalitaristas, né, contra o totalitarismo em geral. Não é? E a opção dela é compreender o pensar, compreender o querer e compreender o julgar, né? Infelizmente ela não conseguiu terminar esse livro, escreveu as duas primeiras partes, a terceira parte ela começou, mas ficou totalmente inacabado, não é? E você vê o que acontece no Brasil, né? Por exemplo, nós temos aqui, de acordo com a última reunião lá no Fórum de São Paulo, que ficou disponível no site do Partido dos Trabalhadores, né? Eu acho que todas as palestras, né? Mas conversa que eu tive com uma pessoa que esteve lá, né? Que participa do partido, demonstra um problema muito sério, né? Por exemplo, hoje o Partido dos Trabalhadores tem no movimento MST, né? O Movimento do Pessoal Sem Terra, um braço que é utilizado para todas as manifestações e ações do partido, né? Então o pessoal quase que escraviza essas pessoas, né? E eles têm uma universidade na Venezuela, né? O MST está na Venezuela já há 12 anos, né? O movimento brasileiro na Venezuela é muito complicado. Tem essa universidade onde eles doutrinam as pessoas, né? E aqui o MST funciona da seguinte maneira: você tem que obedecer às orientações do partido, né? Então, se o partido manda você fazer uma manifestação, todo mundo tem que ir para os ônibus e fazer a manifestação. Caso contrário, não respeitar as regras, à noite chega um grupo, né? E foi treinado lá na Venezuela e derruba o barraco da pessoa e expulsa a pessoa da comunidade e ela não tem direito a absolutamente nada. Essa falta de direito é muito expresso aqui no livro, principalmente no capítulo 17, que eu acho que é o direito a direitos, né? Que é um dos principais capítulos mais importantes deste livro. Né? Então, essa situação de impor o regime totalitarista no Brasil através dessa manipulação de um grupo acontece também na parte da direita, né? A direita manipulou aquele grupo de pessoas que invadiram Brasília, né? Então você está nas duas faces de uma espada. De um lado tentam cortar de um lado e do outro lado também. E o que acontece? As pessoas esquecem o que é justiça, né? Hoje estamos vivendo num estado de exceção no Brasil, né? Pode ser que as pessoas invadiram, cometeram os crimes, mas eles ainda são cidadãos. Eles ainda têm direitos. Tirar o direito das pessoas, qualquer pessoa que seja, é criar a mesma coisa que aconteceu na Alemanha nazista, né? Você cria, então, uma história de que esse grupo não são pessoas, não são cidadãos, não têm direitos. Você desumaniza esse grupo, transforma eles como algo que até agora não está bem definido pelos juízes, né? E esse estado de exceção impõe, né, dá margem ao desenvolvimento de um Estado
totalitarista no Brasil, né? Então, a Arendt tentou impedir isso, porque só impedindo ele não é só de um partido, é os dois grupos que são polarizados que tentam fazer a mesma coisa e acabar com a democracia no nosso país, né? Os dois grupos, não é um e o outro está isento, são os dois, né? Mas os dois têm que ser julgados da mesma forma, certo? Se o MST está cometendo crimes, eles têm que ser julgados. Se o pessoal da direita está cometendo crimes, também tem que ser julgados, mas de forma igual. E todos têm direitos, e não dizer que determinado grupo não tem mais direitos, né? E é muito complicado, principalmente essa história de banalização do mal, que é um livro que a Hannah Arendt escreveu e que tem uma complexidade um pouco difícil de ser assimilado, que também é um dos capítulos desse livro, né? Mas que expressa exatamente isso. As pessoas banalizam o que é o mal, né? Tentam justificar entre os detalhes da lei, os detalhes de uma administração, etc, etc e tal. Bem, vamos começar do começo, né? Basicamente, essa é, então, a importância de Hannah Arendt, combater o totalitarismo, porque só assim a humanidade consegue evoluir. Caso contrário, vai ficar no... Porque o totalitarismo é a principal causa das guerras no mundo. A guerra da Ucrânia é responsável por o totalitarismo russo. A Guerra das Malvinas foi a ditadura argentina. Todas as outras guerras que aconteceram no mundo é consequência de ditaduras, certo? De sistemas totalitários. Então nós temos que combater esses sistemas de todas as maneiras para que a humanidade consiga se desenvolver. Quando você gasta dinheiro na guerra e gasta uma quantidade enorme de dinheiro em guerra, esse dinheiro é dinheiro inútil que não traz nada, não traz nenhum benefício à humanidade, certo? Só leva a humanidade em um caminho da sua autodestruição, né? Então é isso que trata o livro, principalmente, certo? Então, né? Na página 16, isso nunca devia ter acontecido, né? Então demonstram a percepção dos próprios alemães que não acreditavam com o que estava acontecendo. Os brasileiros também não podem acreditar no que está acontecendo. Está acontecendo coisas absurdas, certo? Coisas absurdas que nos levam a um caminho irreversível, certo? E tudo é basicamente uma pessoa que o Senado brasileiro é totalmente ineficaz em relação ao mesmo. Todo mundo sabe que o problema é uma única pessoa nesse país, né? Então, é essa a suposição. As pessoas não acreditavam o que está acontecendo, ou as pessoas não viam o que estava acontecendo. Muitas notícias não são apresentadas no povo brasileiro. Por exemplo, existem pesquisas que dizem que já existem mais de 1 milhão de venezuelanos no Brasil. Começam a surgir doenças como sarampo, milhões de pessoas são dessas pessoas aí que vieram, muitas morrem, né? E se espalham pelo Brasil. Eles não têm uma articulação muito clara, né? Mas 1 milhão de pessoas, alguns dizem que é só 300, mas não é o que se pode ver, né? E a reação é terrível em relação a isso, né? Então, estou vendo que os problemas começam a se ampliar e se banaliza tudo. Como se isso não existisse, como não acontecesse esses problemas, né? A atitude da imprensa é muito irresponsável em relação ao que está acontecendo hoje no Brasil, né?
A Hannah Arendt diz no livro que ela começou então a tentar uma posição política, certo? Porque o seu grande amor, o Marco Heidegger, Martin Heidegger, né, era um grande filósofo e expressava em suas aulas a limitação da filosofia. Ele disse, aqui eu o citando, o pensamento não traz conhecimento como as ciências. O pensamento não produz utilizável como a sabedoria prática. O pensamento não resolve os enigmas do universo. O pensamento não nos dota da capacidade e do poder de agir. Né? Então aqui ele mostra a limitação da filosofia. É por isso que Arendt tenta buscar uma solução política a solução do problema. Né? Aqui eu vou citar algumas páginas que eu achei muito interessantes. Na página 33 escreve: devido às sombras que obscurecem a visão do ser, tentamos entender aquilo que não compreendemos. Aqui é uma afirmação feminina, né? Diante da realidade que se apresenta para Arendt no momento, onde ela sai de um relacionamento com Martin, né, que foi o grande amor da sua vida, e tenta entrar e também perde outros relacionamentos que ela tentou se impor. Essa falta de solo, essa falta de chão que ela sentiu, expressa um problema feminino, né, que é muito extensamente discutido em diversos livros, mas eu não estou apto a discutir isso, mas é interessante esse livro, né, que ela propõe algo de mulher para mulher. Eu acho que é muito interessante e muito sensível da parte da autora. Um livro excelente, muito bem escrito, muito bem traduzido, fácil de ler, gostoso de ler. Eu acho que é muito bom mesmo. Na página 53, o objetivo, né? Obter um controle totalitário sobre a Alemanha inteira e sobre cada um dos seus cidadãos, né? Então, essa é a fórmula que se utiliza essas pessoas que defendem regimes totalitários, né? O governo anterior, né, tentou cadastrar o pessoal do PT e hoje o PT tenta cadastrar seguidores do Bolsonaro, né? Aonde está a justiça? Né? A justiça se isenta da sua função. E quando a justiça se isenta da sua função, cria-se o estado de exceção, que leva à ditadura. Nós estamos vendo a ditadura lá na Venezuela, destruiu todo o país. Não se sabe se vai haver uma ditadura na Argentina agora ou não, mas a situação do povo é insustentável e não sabe o que vai acontecer, né? Tem que se tomar muito cuidado. E esses dois países estão se afundando. E o Brasil pode acompanhá-los se não houver uma posição mais firme da imprensa em informar o povo o que está acontecendo lá fora e no nosso país. Né? Página 58. Né? A incorporação ao coletivo cria a sensação, a ilusão de ser isento da responsabilidade. Então aqui é exatamente essa a ideia. A pessoa se junta a um grupo, tanto a polarização da direita, a polarização da esquerda, e ela perde a noção da responsabilidade, né? Ela vai com o grupo, a gente vai na onda do pessoal, né? Isso é explorado em muitos filmes. Eu acho que o filme que mais explora isso é o West Side Story, né? Amor Sublime Amor, onde fala muito profundamente, muito claramente sobre esse problema, a formação das gangues, né? E a briga entre as gangues, a desumanização do ser humano, que nos leva à crueldade absoluta. Porque é onde não existe a ordem, onde não existe a justiça, é um país que não existe a justiça, Brasil, né? Isso inevitavelmente acontece.
Vou fazer um link aqui de uma cena, de uma peça de teatro, desse musical West Side Story. Página 63. Fala sobre assimilação como danosa. Em outra, sim, a assimilação é danosa. Então, exatamente, porque existem muitas migrações, né? As pessoas migram de um lugar para outro e tentam ser assimilados pela nova sociedade. Arendt tentou ser assimilada pela sociedade alemã, conseguiu com sucesso, tentou ser assimilada pela sociedade americana, conseguiu com sucesso, né? Mas muitas pessoas não conseguem esse tipo de assimilação. Essa assimilação é sempre difícil, né? Hoje, no mundo atual, existe uma obra, né, Sociedade do Cansaço, né, que a tradução é um pouco difícil, né, porque é a sociedade do esgotamento, as pessoas se esgotam, se consomem totalmente. Fala sobre a hibridação cultural, na página 13. Ou seja, se consegue mudar os destinos de um povo, porque o povo começa a mudar os seus valores, toma como seus valores de outros grupos, né? Você pode ver, basicamente, a maioria dos filmes norte-americanos puxa muito para a cultura japonesa, a ideia dos ninjas, dos samurais, etc. Então, essa questão de honra inflexível, né? Que é muito marcada por filmes, principalmente do Tarantino, de extrema violência, como Kill Bill, é muito adotada nos temas elaborados por um filme muito famoso e muito conhecido como Matrix, e também em séries mais antigas, como o Kung Fu, de 1972, de David Carradine. Ou seja, mistura-se a cultura de um povo com outro povo para criar novas ideias e novas possibilidades. Eu acho que é uma coisa muito interessante, né? Outra página muito interessante, a página que eu estou destacando aqui, a página 93. Apenas quem possui esse dom, a esperança, consegue sobreviver à atrocidade e ao barbarismo, né? É muito interessante porque muitos filósofos brasileiros, né, expressam a esperança como o ato de esperar sem agir. A esperança é basicamente você visualizar um futuro melhor e ir em direção a esse futuro. A esperança é mais do que necessária. É claro que não se tem esperança quando uma justiça tenta tirar a dignidade de alguns cidadãos. Um assassino tem direito à justiça, um ladrão tem direito à justiça, mas um manifestante não. Tenta-se amedrontar a população. Tudo tem consequências. Página 103 fala sobre Immanuel Kant, né? É interessante que todo mundo fala sobre Kant, né? E também sobre os helenos, os gregos, né? Que tem uma certa oposição. A ideia de Kant, uma ideia de moralismo absoluto, se contrasta à ideia dos gregos de aproveitar a vida, de um carpe diem, né? Bem distintos, né? São essas ideias. E aqui diz: a verdade é sempre superior à bondade, porque a verdade é verificável, enquanto a bondade é arbitrária e depende da preferência ou gosto do seu defensor. O livro da Razão Pura, né, a principal obra de Kant, fala muito sobre essa coisa de gosto, sobre a coisa de intenção, não é? Entretanto, o que se pode dizer da bondade, pode-se dizer também da liberdade e da verdade. Essa distinção de Kant depende da definição que você abrange essa palavra. E a definição depende da língua. Para cada língua existem definições bem distintas entre essas coisas, né?
né? Eu vou citar aqui uma frase que eu escrevi. Visto de outra forma, pode-se dizer que a bondade atrai, né, de traição, né, trai aquele que a defende, pois ela necessita da ordem para se expressar, e a ordem define um regime que aprisiona o seu feitor, né? Então você vê que existe essa ideia das algemas morais, né, que inibem a pessoa de agir em sua plena liberdade. E essas algemas morais definem o que é verdade, definem o que é liberdade, definem o que é bondade, verdade, liberdade, etc. Então, os demais conceitos, né? Então, definir uma coisa ou definir a outra é muito complexo, né? E tem que se entender claramente do que está se falando, né? Mas aqui está a frase de Kant na na autobiografia de Arendt, né? Vamos falar uma outra coisa muito interessante na página 105, novamente falando sobre a bondade, né? Em oposição à banalidade do mal. A bondade, sendo purgada do seu interesse próprio de sobrevivência, se transforma em idealismo, né? Essa é uma outra questão que amplamente se pode discutir, né? O que é o idealismo? O que são os ideais de uma pessoa? E como esses ideais se fundamentam? E como esses ideais iludem a pessoa em relação aos seus atos? Como é que os valores de uma pessoa podem se contrapor aos valores de outra, de um grupo em relação ao outro? A idealização, o idealismo de algo, muitas vezes inibe a pessoa de ter a empatia necessária para com o outro, não é? É uma coisa que pode ser discutida de diversas maneiras, né? Como tudo, toda questão filosófica tem várias formas de se ver a mesma coisa. Quando se fala de bondade, eu gosto muito de citar um livro da Martha Nussbaum, né? A Fragilidade da Bondade. Nussbaum, né? Agora a dicção é americana, eu acho que é Nussbaum. Bem, explora o conceito, certo? De estar imerso no mal, né? E como isso afeta o ser humano, né? Um livro bom, se você quiser ler, vale a pena. Um livro baseado no epicurismo. Epicurismo. Página 116. Ela fugiu porque a existência que amava lhe foi tirada. A mesma coisa aconteceu com os ucranianos, a mesma coisa aconteceu com os venezuelanos, né? Hoje eu estou com um problema de dicção terrível, né? Mesmo aconteceu com a Venezuela, a mesma coisa aconteceu com a Ucrânia. As pessoas perdem as suas relações familiares e têm que enfrentar uma realidade absolutamente distinta daquela. Envolver-se, às vezes a pessoa não consegue falar a língua do outro país, vai fazer o quê? Vai envolver-se com crime organizado, vai se envolver com prostituição, com a única maneira de sobreviver, né? Destruir o ser humano dessa maneira. E aí vem uma pessoa e diz que o dito cujo, né, ditador da Venezuela está certo, que o dito cujo que invadiu e matou milhares de pessoas está certo. E vem uma brasileira que é diretora de um banco aí e tenta dar dinheiro para continuar matando pessoas. Certo? É inaceitável esse tipo de coisa. E é inaceitável que o jornalismo brasileiro não se imponha em relação a isso. Qual é a visão que se tem do Brasil? Qual é a visão que se tem do povo brasileiro? Quando se vê uma barbaridade dessa acontecendo, não se fala nada. E não se posiciona em relação a isso. Estou bem bravo. Bom, vamos acabar por aqui. Eu não estou conseguindo mesmo, então...
Vou deixar essa aqui e acabou. Tchau.